Fala aí, meus consagrados que mandam recondicionar o disco de freio. Trouxe hoje para vocês o pouco conhecido Nissan Livina, na versão X-Gear SL 1.8 com câmbio automático, 2012, custando aproximadamente R$33 mil, de acordo com o Tabela Felipe. Essa minivan tem vários pontos positivos, começando pelo seu custo-benefício. É um carro de 33 mil aproximadamente, que tem muito espaço interno, possui um porta-malas gigantesco de dar inveja aos SUVs compactos. É um carro muito confortável, tanto na estrada quanto na cidade, e tem vários equipamentos interessantes, como chave presencial, ar-condicionado digital, apoio de braço, bancos de couro, isso tudo de série. O Livina 1.8 é um carro bom de mecânica, Xanão? Sim, meu consagrado, motor e câmbio são muito robustos, como todo carro japonês. Mas é claro que tem algumas coisinhas para arrumar de vez em quando. Nem tudo são flores. Rapadura é doce, mas não é mole. Quais que são os pontos negativos, então, do Nissan Livina? Começando pelo consumo. Carro cachaceiro, meu. Bebe que é uma desgrama. E isso é culpa do câmbio automático de 4 marchas. Outro ponto negativo é a sua baixa altura em relação ao solo. Mesmo descarregado, o Livina ainda acaba raspando a parte de baixo em lombadas. Então o gato varando meio fio tá cancelado no Livina. A revenda é horrível, assim como todo Nissan velho, meu consagrado. Por isso mesmo que custa só R$33 mil um carro com tudo isso que vocês viram. E por último, preço de peças. Infelizmente a Nissan tem essa característica negativa no Brasil, que são os preços mais elevados das peças dos seus carros. Mestre Xanão, como que eu identifico um Nissan Livina X-Gear? É muito simples, é só ver essa grade frontal aqui. Essa grade frontal que eu estou apontando é exclusiva dessa versão. Depois é só você olhar esse tanto de plástico, começando aqui no para-choque dianteiro, esse friso aqui inferior prateado também é exclusivo dessa versão. Olha aí os plásticos, eles vão contornando toda a parte inferior da lataria do Livina X-Gear. Tem também esse friso aqui na parte inferior, o adesivo, é claro, X-Gear. E por último, o para-choque traseiro. Logo, como vocês podem ver, é bem simples você identificar um Nissan Livina X-Gear. As rodas são convencionais e por dentro o acabamento na parte inferior é escuro. Nas Livinas convencionais é meio claro. Assim como os bancos de couro, que são todos na cor preta. É porque você vai colocar o carro no barro e o preto é mais fácil de limpar. Ou mais difícil de sujar, né? Tem pneus exclusivos de uso misto? Tem alterações mecânicas? Não. Esse carro é só aventureiro de adesivo. Tanto que na época, o engenheiro da Nissan, chamado Suijiro Kimimami, ele disse, ó, brasileiro gosta desse jeito aqui mesmo, ó, só tem que parecer aventureiro, não precisa ser. Só mais uma curiosidade, a X-Gear possui 3 versões. A versão de entrada é a X-Gear 1.6, com aquele motor Renault 1.6 D4D. A versão intermediária é a SL X-Gear 1.6 e a última versão, a de topo, é essa aqui que eu tô mostrando para vocês, a X-Gear SL 1.8. motor Nissan mesmo, motor japonês. Vamos falar agora de problemas crônicos do Nissan Livina. Esse carro tem os mesmos problemas crônicos de todos os Nissans com esse motor 1.8 16 válvulas, começando pelas bobinas, que aparentemente são descartáveis. Se o carro estiver dando aquelas engasgadas, o consumo tá alto e tal, provavelmente são bobinas queimadas. Sim, bobina é item de desgaste natural, só que nesse motor 1.8 da Nissan, o desgaste é sobrenatural. Essa foi boa. Aproveite e já verifique também as velas e cabos de velas desse carro. Outro problema crônico é a bucha limitador de torque, que fica aqui do lado esquerdo do cofre, é onde eu estou apontando. Assim como acontece no Nissan Tiida. Na suspensão dianteira, você vai ter que trocar com mais frequência as buchas dos agregados, coxim do amortecedor e provavelmente você também vai ter que trocar um amortecedor antes do prazo. Infelizmente, a suspensão dianteira desse carro, ela sofre mais no Brasil. Isso não quer dizer que ele seja desconfortável, só que ele sofre mais. Dica do Xanão, Nissan velho com motor flex, utilize somente gasolina. São inúmeros os relatos de problemas após utilizar etanol nesses carros flexíveis da Nissan de antigamente. Cara, esse carro tem
tem 12 anos de vida, meu. 12 anos atrás, eu tinha 17 anos, há 12 anos atrás, eu era feliz. Se o carro não estiver dando partida quando quente, provavelmente é o relé de partida do BSM desse carro. Isso acontece muito na versão 1.6, mas pode acontecer também na versão 1.8, relé de partida. Xanão, eu quero saber da potência desse carro, Xanão. Esse motor é 1.8 litros, 4 cilindros, em linha na transversal, com corrente de comando, nada de dor de cabeça com correia dentada, diferente do 1.6 que possui. Esse 1.8 tem 126 cavalos de potência no etanóis, mais um burrinho no volante, e 125 cavalos de potência na gasolina, ou suco do dinossauro batizado. Já o torque máximo é de 17,5 kgfm em ambos os combustíveis, a 4.800 rotações, pesando 1.204 kg, com câmbio automático de 4 marchas, o Livina X-Gear acelera de 0 até 100 km por hora em 10,7 segundos e continua acelerando até a sua velocidade máxima de 182 km por hora. Até que o desempenho dá para o gasto, né? Até que dá para o gasto. Agora que vem o problema. Os dados oficiais de consumo desse carro são, na cidade com etanóis, 5,5 km por litro e na cidade com gasolina, 9 km por litro. Só que na vida real é sempre pior, né, gente? Segundo o relato dos donos, esse carro aqui na cidade vai fazer na faixa dos 5 com etanóis, ou até menos. E na gasolina vai fazer na faixa dos 8, 8,5 na cidade com o suco do dinossauro batizado. Já na estrada Adventure, esse carro vai fazer 7,3 km por litro na rodovia com etanóis, 11,5 km por litro na pista com gasolina ou mijolina. Isso dados oficiais. Na vida real você consegue fazer médias até melhores que essas. O pesadelo mesmo é o consumo de cidade, infelizmente. Cadê a manta acústica? Não tem, você vai escutar o motor chorando. Varetão, não tem xenão, cegador de retinas, é luz de lampião, esse amarelão, farol monoparábola, tanto alto quanto baixo vão na mesma parábola, seta, luz de posição, essa bolinha aqui, e farol de neblina. Olha como ele é baixinho, essa parte de baixo da frente vai raspar com certeza. Ah lá, tá ouvindo? O Hugo tá chegando na baleia dele. Rodas, aro 15 com pneus na medida 18565, pneu gordinho do jeito que a gente gosta, com gordurinha para evitar rasgos e furos nos asfaltos ruins do Brasil, nas crateras, e que também ajuda um pouquinho no conforto. Repetidor de seta, as maçanetas não vêm na coloração da carroceria, plotterzinho na coluna B, assim como na coluna C, de fábrica. Nas duas maçanetas frontais tem esse botãozinho para você trancar e destrancar o carro, porque a chave é presencial. Ele tá apitando porque o carro tá ligado, aí não vai trancar. O freio traseiro é a tambor, infelizmente. Pelo menos esse carro tem freios ABS com EBD, que é distribuição eletrônica de frenagem, tanque de combustível com capacidade para 50 litros de gasolina ou etanóis. A abertura do bocal é debaixo do volante, interna, rack de teto útil. Sim, aqui temos um bagageiro de verdade, diferente desses bagageiros fakes de SUVs compactos. Casca de bala! Oh, essa música prende na cabeça da gente, né? Lanterna traseira toda com lâmpadas halógenas também, infelizmente. O porta-malas possui insanos 449 litros de capacidade, quase 450 litros de capacidade nesse porta-malas. Olha o bocão desse porta-malas, como fica fácil de você colocar as suas compras, fica fácil de jogar a sogra, fica fácil de fazer tudo. Tampão para fazer aquele barulhão, iluminação, é bem simprão mesmo aqui dentro desse porta-malas. Ó, o step é quinta roda, não é step temporário. Vamos rebater os bancos para ver como que fica? Ó, e aí, tá em choque? Tá em choque, dono de Honda Fit? Quem que carrega mais mercadorias do Mercado Livre, da Shopee? Vai ser tenso, viu? Não temos puxador para fechar o porta-malas sem sujar as mãos. Tá precisando de um WD-40 aqui. Limpador traseiro, desembaçador. Esses movimentos de mão são para te hipnotizar. Lá atrás eu falei em Honda Fit, só que esse carro, de fato, ele é uma minivan. Minivan é um tipo de veículo assim que hoje em dia não existe mais praticamente no Brasil.
Quais que eram os concorrentes de fato do Livina? Era o Citroën C3 Picasso. O C3 Picasso, Citroën C3 Picasso, era a versão minivan do C3 e era um baita de um carro grande, viu? Baita de um Picasso. Naquela época tinha também o Jack J6, outra minivan. Citroën C4 Picasso. Picasso é sempre a versão grande dos Citroëns normais. Tinha o Zafira também, o Chevrolet Zafira. E por último, corrigindo a minha fala anterior, o Chevrolet Spin. O Chevrolet Spin foi lançado lá em 2012, gente. Olha esse espaço interno, gente. Olha aqui, olha a distância dos meus joelhos para o banco do motora. Eu possuo 1,83 m de altura, cabeção de caixa d'água e tô de boa aqui. O banco do motorista está ajustado para uma mesma pessoa de 1,83 m dirigir esse carro de forma ok e sobra espaço aqui atrás, tanto longitudinal quanto lateral. O túnel central não é muito alto, só que infelizmente não tem como você movimentar o banco traseiro para frente ou para trás. Assim como acontece no Nissan Tiida. Que estranho, né? Porque o Nissan Tiida na versão SL tem isso. O banco vai para frente e vai para trás. E tem como também você configurar a inclinação desse banco traseiro. Só que o Nissan Livina, que é um carro mais familiar, não tem essa função. Mesmo na versão SL X-Gear. Não temos também saída de ventilação, gela-saco, não tem. Olha o PQP com retorno triunfal. Sim, levemente triunfal. Iluminação traseira. Ah, essa luzinha aqui é de Clio. Cadê o Isofix para fixar a cadeirinha dos catarrentos? Não tem. Antigamente os carros eram menos seguros. Levem isso em consideração. Assim como não tem apoio de cabeça central, nem cinto de 3 pontos central. Passageiro do meio nem a gente. Antigamente não era obrigatório. Acabamento da porta traseira. Plástico duro, plástico duro, plástico duro, plástico. E aqui tem um soft touch, que é um corino. Acabamento da porta dianteira, plástico duro, plásticozão, plásticozão, plástico duro. E aqui um soft touch. Puxador com porta-treco. Somente o botão do vidro elétrico do motorista tem iluminação. Os demais não possuem iluminação. Olha aqui, zero iluminação. Isso é crônico de carro japonês, né? A Mitsubishi é a mesma coisa. E somente o vidro do motorista tem função One Touch. Ah, é um toque e desce tudo. É só o One Touch para descer o vidro. Os bancos financiam com taxas extorsivas, porque é um carro com mais de 10 anos de uso. Aí a taxa de juros sobe mais que o foguetão do Elon Musk. Infelizmente, é uma vergonha que esse carro não tenha ajuste de altura do banco do motora. Que vergonha, hein, bicho? Tem um apoio de braço aí bonitão, tem uma chave presencial e não tem um ajuste de altura do banco. O Renault Sandro, que eu gravei dias atrás, ele tinha ajuste de altura do banco. E o volante só tem ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade. Ou seja, não dá para você puxar o volante para mais próximo do seu corpo. Então, boa sorte para achar uma posição confortável para dirigir esse carro. Buzina alta, mas não é estridente. Esse veículo tem airbags frontais, chave de farol, não tem acendimento automático, tá? Nessa época não tinha tanta tecnologia assim. E chave do limpador de para-brisa com temporizador. Não é automático, tá? É só o temporizador isso aqui. Olha essa luz laranja. Eu odeio iluminação laranja, amber, no painel de instrumentos. Eu não gosto não. Conta giros na esquerda. No meio, velocímetro marcando até 220 km por hora. Mentira, duvido. Nível do combustível. Cadê o sensor de temperatura do carro? Não tem. Mais uma mancada, hein, senhor Livina? Mais uma mancada. Por isso que muitos donos de Livina instalam um medidor de temperatura, que aí você encaixa no ODB e aí você coloca ali o medidorzinho. Odômetro total. Esse carro tem 151 mil quilômetros e embaixo odômetro parcial. Computador de bordo? Não tem. Esse carro não tem computador de bordo também. Só tem aqui o odômetro parcial A e o odômetro parcial B. Nada de computador de bordo. Enquanto que um Palio naquela época já tinha. Aqui na esquerda tem os comandos do retrovisor elétrico. Aqui, é o fusível aqui é fusível, não mexe isso aqui não. Esse é o som do carro, aceita CD e MP3 player e também tem entrada auxiliar. Aí você me fala, que é isso, Xenão? Que é CD? Que é MP3? Que é auxiliar? Sabe o pininho do fone de ouvido? O cabo auxiliar é um cabo que tem dois pininhos dois pininhos P2. E aí você coloca um no carro e um na bundinha do seu celular. E aí você escuta música aqui no som, por meio desse cabo. Só que seu celular tem que ter entrada P2. E hoje em dia nenhum celular está saindo com entrada P2. Ar-condicionado digital, com função automática. Bonitinho ele, né? Entrada 12 volts. Porta-copo, cabe 2 copos aqui. Cabem 2 copos para você se hidratar. Manopla do câmbio, tá na posição P de parado, de Peter Park.
Agora eu coloquei no modo R de rapidão, de Robert Downey Jr. N de Jimmy Neutron. D de iDrive, do filme, aquele filme lá, iDriver. O D é para dirigir, tá, gente? O R é para dar ré e o P é para o carro ficar parado. Depois tem o 2, o câmbio vai utilizar somente até a segunda marcha. E por último, o 1, o câmbio vai utilizar somente a primeira marcha. No D, você pode apertar esse botãozinho aqui, ó, na esquerda. Vai aparecer esse símbolo lá, ó, O/D off, que significa Overdrive Off. Nessa função, o carro não vai utilizar a quarta marcha, e aí ele vai utilizar somente até a terceira marcha. Você pode usar esse botão para ultrapassar um carro, por exemplo, para reduzir automaticamente uma marcha, né, para fazer a ultrapassagem. Aí você aperta o botão, o carro volta para a terceira marcha e não passa da terceira marcha. E aí você vai ter mais fôlego do motor para poder fazer a ultrapassagem. Fez a ultrapassagem, desativa essa função e aí o carro volta a utilizar a quarta marcha. Freio de mão, apoio de braço individual somente para o motora, porque ele que paga a conta. Os bancos não abraçam bem o motora, ninguém, não abraça bem ninguém, olha. O banco dá abraço hétero, aquele abraço de ladinho. Porta-luvas, sem descida triunfal, bate seco. Se tem iluminação? Não, não tem. Retrovisor interno não é fotocrômico, você vai sofrer com o farol desregulado de Fiorino. Iluminação de leitura frontal, bonitinha, pelo menos são 3 lâmpadas, né? Diferente do Audi Q3 que eu gravei recentemente, que só tem uma lâmpada aqui na frente. Quebra-sol com espelhinho, mas sem luzinha, e quebra-sol do passageiro também com espelhinho. Acabamento, plástico duro, plásticozão, plástico, 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 plástico. É tudo no plásticozão. Ó, pessoal, antes de sair, quase me esquecendo de mostrar a chave. Essa é a chave aqui, presencial. É a mesma chave do Nissan GT-R, viu? Que eu gravei para vocês. Nissan GT-R tem essa mesma chave. Também os Infinitis, Infiniti FX50, vários Infinitis tem essa mesma chave. Olha, botão de trancar, destrancar e espanta-noia. Ó, acende até o farol no espanta-noia. Será que desce os vidros quando você destranca e segura o botão de destrancar? Não, ele não tem subida ou descida automática dos vidros quando você tranca ou destranca. Bora lá, meus consagrados, vamos dar uma voltinha aqui no Nissan Livina X-Gear SL 1.8 automático 2012, custando seus R$33 mil aproximadamente, de acordo com a tabela Felipe, ou o tabela Felipe. Vamos lá, tá acabando a luz, o povo quer ir embora e eu tô aqui atrapalhando a vida deles. Olha a luzinha Amber. Que charme, eu não gosto. Vamos usar toda a potência desse motor. Vamos lá, preparando para decolar. Uhul! Uhul! Nossa! Rapaz, Carvalho, hein? Carvalho. Cara, até que ele tem uma puxadinha legal, pô. Até que tem uma puxadinha legal. Ó, outro Livina lá passando. Até que ele puxa legalzinho, ó. Não é tão ruim assim não. Opa, freio, acabou aqui o sinal. O freio dele é bom também, deu pra dar uma freadinha. Cara, até que ele puxa bem, até que ele puxa bem. O câmbio automático de 4 marchas, assim, ele prejudica muito ao consumo, tá? Mas até que em questão de desempenho ele não atrapalha muito. Não, atrapalha. Atrapalha sim, gente. Eu tenho que ser vamos dizer com a realidade, atrapalha sim. É igual o Nissan Tiida. É outra vida quando você dirige o carro manual, né? O Nissan Tiida, por exemplo, 1.8 manual. É outra coisa. Igual o Nissan Livina. Eu acho que tem o Livina X-Gear, né? 1.8 manual. Eu acho que tem. Ou não sei. Mas Livina 1.8 manual tem. E aí, cara, realmente é outra coisa. Pelo menos esse câmbio automático aqui, ele não costuma estragar, tá? Mas, é claro, tem que estar atento aos sinais. Se estiver dando tranco, quando você coloca o câmbio no D de drive, né? E aí dá aquele soco, pá! Aquele socão, quando você muda as posições aqui do câmbio, isso aí pode ser um problema. Aí é bom você levar para verificar o óleo, né? Pro mecânico verificar como que tá o óleo do câmbio. E se precisar, faça a troca do óleo do câmbio. Mas não é um câmbio problemático, assim, é um câmbio bem robusto. Visibilidade é boa, né? O problema, o banco do motorista não abaixa e ele é muito alto. E o volante só tem ajuste de altura. Então eu tô desconfortável dentro desse carro, porque minhas pernas estão sendo esmagadas, eu não tenho espaço para as minhas pernas, elas estão encolhidas. Você joga o banco para trás, aí o seu braço fica esticado. E não é correto dirigir com o braço esticado. Ou você fica com o braço esticado, ou você fica com as pernas encolhidas. Assim, isso eu não gostei. Para uma pessoa de 1,83 m, né? Olha, aqui no asfalto ondulado,
aonde não arrumaram o asfalto, o que você escuta aqui? Cara, eu escuto barulho de acabamento. Realmente é uma crítica comum dos donos de Livina, que eu esqueci de comentar mais cedo para vocês, são barulhos de acabamento. E também eu já estou ouvindo barulhos da suspensão dianteira. Provavelmente são aqueles itens que eu falei mais cedo para vocês, que é a bucha do agregado, que é o coxinho do amortecedor. Não é um amortecedor não, mas deve ser o coxinho do amortecedor ou bucha do agregado, que é o que faz esses barulhos na suspensão dianteira de Nissan Livina e Nissan Tiida. Deve ser isso. E também barulho de acabamento, porque o acabamento é todo no plástico duro. Não tem soft touch aqui dentro, não tem nada de soft touch. Não tem. Para a tristeza de nós, batedores de acabamento. A área envidraçada desse carro é muito boa, né? Ó, você vê tudo. Você vê tudão. Direção elétrica, eu esqueci de falar, né? A direção desse carro é elétrica, gente. Direçãozinha elétrica bastante leve, agradável para dirigir o carro. O problema é o banco, né? Ó, vou colocar o banco para trás. Aí o braço fica longe. Olha aqui, o braço fica longe agora. Ai. Ficou um pouquinho melhor, mas ainda tá meio desconfortável. O carro tá tremendo um pouquinho aqui, parado. Pode ser coxinho do motor ou coxinho do câmbio. Isso aí também é uma coisa que acaba estragando com o tempo na maioria dos carros. Coxinho do motor ou de câmbio. E aí o carro fica tremendo. Tá quase uma Mitsubishi L200 quadradinha, que fica tremendo. Mais que o cão covarde, o coragem. Não é cão coragem, o cão covarde, não é? Coragem, o cão covarde. É coragem, o cão covarde. O barulho do motor invade bastante a cabine, né? Invade. Achei interessante isso, invade bastante a cabine, até porque, né, não temos ali uma manta acústica. Os botões aqui são fáceis de acessar, o apoio de braço é bom, é numa altura boa, não é aquele apoio de cotovelo somente. O problema mesmo fica para o banco, que não tem ajuste de altura, e o volante, que não tem ajuste de profundidade. Faltou isso. Parece que eu tô sentado, sabe quando você senta no sofá de casa e coloca o volantinho na estrutura lá, a estrutura tubular, o volantinho G29, para você jogar um Gran Turismo. Aí você não tem banco de piloto, banco de carro de corrida, e usa o sofá de casa. É tipo isso, é assim que eu tô dirigindo, é assim que eu tô me sentindo aqui dirigindo esse carro. Achei confortável, tem alguns barulhinhos de suspensão, tem algumas batidas secas sim. Isso acontece, é normal de Nissan, batidas secas. E os barulhos provêm da suspensão dianteira, daqueles BOzinhos que eu falei mais cedo para vocês. Mas é um carro confortável. E ali tem um Livina, que era de órgão público, um Livina de órgão público. Bom, no geral, eu gostei desse carro. No geral, eu gostei. Quer dizer, no geral, eu não gostei. Cara, infelizmente eu não gostei, porque pra dirigir, eu não gostei. Tinha que ter um ajuste de altura do banco aqui. Isso aí acabou comigo, viu? Acabou comigo. Olha ali, eu gosto daquele lá, C3 Aircross. Também é minivan, concorrente do Livina. Na minha opinião, eu prefiro um Citroën C3, um Citroën C3 Picasso. Por quê? Porque ele é Picasso, pô. Não, assim, que é zoeira. Porque ele é mais equipado, ele tem mais equipamentos, o motor é tão robusto quanto, dá mais BO de suspensão? Dá. O pessoal fala mal de francês? Fala. Só que eu prefiro o C3 Picasso. Ele tem muitos equipamentos bacanas, é mais confortável. Eu acho ele um pouquinho mais confortável também para dirigir no dia a dia. Eu prefiro ele. De espaço interno, eles são bem próximos, bem parelhos. Mas eu acho que eu ficaria com o C3 Picasso. Eu recomendo a compra do Nissan Livina, recomendo. Mas eu não teria. Eu vou pro francês. Ou até mesmo o C4 Gran Picasso. Não, mas o C4 já é outra categoria, C4 Gran Picasso. O C3 Picasso, eu fico com o C3 Picasso. E a versão aventureira do C3 Picasso, né, a aventureira, é o C3 Aircross, que hoje em dia virou um SUV. Antigamente era um minivan. É isso aí, meus consagrados. Então, né, o resumo foi esse. Se você é dono ou já foi dono de um Nissan Livina ou de um Gran Livina, que também é praticamente a mesma coisa, deixe aí o seu relato nos comentários, fala aí dos BOs que você já teve, se foi um bom carro para você, deixe aí o seu relato, a sua experiência, para outras pessoas lerem também, beleza? Isso é bom para as pessoas lerem comentários, relatos de pessoas reais que tiveram esse carro. Não se esqueçam de olhar o comentário fixado aí embaixo com todos os meus descontos e também a descrição desse vídeo que tem descontos muito bons no ramo automotivo para vocês, beleza?
Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e que o Xandão ilumine a vida de vocês. Falou, tchau, tchau.